Olá pessoal, eu sou o Dr. Imar Muniz e, como eu havia dito, vou fazer alguns vídeos para o YouTube, principalmente de sugestões jurídicas relacionadas ao direito imobiliário, ao direito penal, ao direito civil. E hoje o nosso assunto foi um pedido de um ex-aluno para que eu falasse um pouco de como funciona a carreira, o início de carreira de um advogado que pretende atuar na área criminal. Então eu vou tentar separar aí 5 dicas de como iniciar bem a carreira sem cometer alguns deslizes que é comum no começo da carreira do advogado, principalmente na área criminal, e também tirar aí alguns mitos que às vezes aquelas lendas urbanas que outros colegas costumam implantar ou que as pessoas costumam implantar na cabeça do jovem advogado, já afastando ele ou então aproximando ele demais de uma forma equivocada do início da carreira. Primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, a primeira dica é para que você tire toda a preocupação das suas costas, tire toda aquela questão da sua cobrança pessoal e a cobrança em volta da sociedade, familiares, amigos, que você vai iniciar a carreira jurídica, seja em qual área que for, a penal não é diferente, que você já vai ganhar horrores de dinheiro, que você terá aí aquela enxurrada de clientes que pagarão milhares de dinheiro para que você possa dar consultoria jurídica para eles. A realidade, pelo menos da grande maioria, a minha não foi diferente, é que virão aqueles gatos pingados. Ainda mais eu que não tenho familiar na área jurídica antes da minha carreira começar. Acredito que muitos aqui também que vão assistir o vídeo também não têm aqui um padrinhamento jurídico, não tem um escritório familiar que ele vai atuar, ou se tem, não é da área que ele pretende, não é da área criminal, a grande possibilidade é que tenha uma quantidade muito pequena de clientes para que ele possa atender. Então, o primeiro ponto que eu tenho que dizer a vocês é que você tire essa preocupação inicial do jovem advogado, daquele que inicia na carreira jurídica como advogado, que você não vai começar a carreira já ganhando horrores de dinheiro, salvo algumas exceções, né? Que tem aí a sorte, tem a questão de achar um nicho logo de início que possa pagá-lo bem. Mas a grande maioria, a grande regra é que a advocacia é uma plantação aí a longo prazo. Você vai plantar e vai ter resultados depois aí de algum período já sedimentado o seu nome na carreira. E não é tão simples assim. Então, tire essa preocupação, tire essa chateação que às vezes nós que iniciamos na advocacia e não temos nenhum padrinho jurídico, já temos logo de início. Então, tirar dessa preocupação, vamos para o segundo passo aí relacionado à carreira jurídica criminal. Professor, eu vou começar a advogar na área penal. Qual é a melhor dica logo de cara que eu tenho que ter para começar a advogar? Estude a matéria que você pretende atuar. Então, para que você possa ser um bom advogado criminalista, você tem que ter um conteúdo jurídico criminal, né? Doutrina, lei, jurisprudência, entender a comarca onde você vai atuar, entender o que os juízes têm decidido naquela comarca, é muito interessante para que você possa iniciar a sua carreira já com os passos à frente. Então, qual que é a dica para você entender um pouco mais? Eu vou pretender então fazer crime do colarinho branco, um exemplo. Vou tentar ver, eu tenho um certo contato aí com empresários e eu vou atuar em crimes econômicos, crimes fiscais e vou atuar nessa área. Então o primeiro passo que você tem que ter é que você tem que atuar e estudar profundamente as questões legislativas sobre esse assunto. Segundo passo é você ver a jurisprudência atual sobre esses assuntos, sobre os crimes que você pretende, então, falar que você é um especialista na área criminal. Depois, se você pretende atuar em determinada comarca e você conhece ali o juiz, o promotor, conhece o delegado da região, sugiro que você faça visitas aos fóruns, mesmo sem processo nenhum, para tentar olhar um processo ou outro ali no balcão mesmo do fórum, para que você tenha um contato para ver quais são as decisões do juiz daquela comarca sobre aquele determinado assunto. Então você começa a conhecer mais ou menos qual é a linha doutrinária que aquele juiz segue. Ah, mas eu moro em São Paulo, por exemplo, eu não tenho condições de pegar lá 90, 30, 40 varas criminais para entender qual é mais ou menos a linha de pensamento daquele juiz ou daqueles juízes. Perfeito, então não teria como você fazer isso no fórum, faz no tribunal.
Como é que você vai fazer? Vai pegar e fazer pesquisa na internet mesmo para entender mais ou menos a jurisprudência, as decisões coletivas do tribunal sobre aquele assunto jurídico que você pretende atuar. Por quê? Porque quando o seu cliente chegar e você tiver a chance de conversar com ele no seu escritório, você vai ter a oportunidade de falar com ele já com um embasamento, justamente em quais são a linha decisória sobre aquele caso. Isso já é uma grande tacada, isso te passa credibilidade com o cliente. Porque ele vai perceber que você não só sabe o conteúdo jurídico, não só sabe a lei, não só sabe a questão doutrinária, mas você também tem uma certa expertise para saber mais ou menos qual será o resultado e qual linha tomar na questão das provas a serem apresentadas, os argumentos a serem apresentados para aquele cliente. Então, a segunda dica é ter um conteúdo jurídico sobre aquele assunto, sobre aquela matéria que você pretende atuar, bem afiado, bem posicionado. Terceira dica que eu posso dar para vocês é ter um bom relacionamento com os órgãos a qual você vai trabalhar. Então, se você pretende atuar na área criminal e ir acompanhar inquéritos, você também tem esse interesse de oferecer esse serviço, de fazer acompanhamento em flagrante, fazer acompanhamento em questão de abertura, de inquérito, encerramento de inquérito, procedimentos dentro de uma delegacia, sugiro que você tenha aí uma boa fluidez com as pessoas que trabalham na delegacia. Não que isso seja propulsor de você não ter acesso a inquérito, que você não vá poder ver e ter aí uma boa junção do seu trabalho na área criminal. Mas uma coisa que eu aprendi na advocacia com duras penas: você cresce na vida jurídica fazendo amigos e não inimigos. Você sempre será pago para o seu cliente, não é para brigar com o juiz, não é para brigar com o delegado, é para convencê-los que o seu cliente tem razão. Então essa dica é fundamental. Então quando você vai numa delegacia, que você tem um bom relacionamento, você conhece lá o escrivão, você conhece o delegado, você conhece o investigador, as pessoas te tratam bem, então flui melhor o seu atendimento e a forma com que vão tratar o seu cliente. Por você ter um bom relacionamento dentro da delegacia, por exemplo, a delegacia é uma das localidades que eu estou dizendo que você vai precisar atuar, o seu cliente percebe a capacidade de articulação que você tem. Então isso faz com que você tenha aí uma credibilidade maior com aquele seu cliente, que ele vai olhar para você e vai falar: olha, o meu advogado, ele é bem conhecido na delegacia, é uma pessoa bem quista lá, e a gente não chegou a pegar nem fila para falar, nem esperamos para falar nada, porque já veio todo mundo atendê-lo. Isso acontece muito. E infelizmente o que vai te dar esse bom relacionamento é o tempo, é a forma cortês que você trata as pessoas, é a forma educada que você trata as pessoas, e sempre mostrando também na delegacia ou numa oitiva com o Ministério Público que você tem conteúdo jurídico, porque isso é fundamental. As pessoas te respeitam muito pelo conteúdo que você tem. Então, quando for conversar com um delegado, for falar algum assunto, for ver um inquérito, que ele debater com você algum procedimento jurídico, você tem que estar afiado lá no processo penal, tem que estar afiado na jurisprudência para dizer para ele: olha, o caminho que a jurisprudência toma é esse, o artigo que nós estamos determinando já foi colocado aqui, é esse. Então, demonstrar também esse conteúdo jurídico e sempre ser muito educado, muito cortês com as pessoas. Infelizmente, nem toda delegacia você vai receber flores, carinho, respeito pelas pessoas que estão lá. São seres humanos como qualquer outro órgão, como qualquer situação privada. Mas aprenda, você faz a parte privada da coisa, você que está com o seu cliente, então tente você aí levar as coisas sempre da melhor forma possível para que as coisas fluam melhor para o seu cliente. Tenha isso sempre na sua cabeça. O seu cliente é sempre a pessoa mais importante para aquela relação. Você tem que entender que a sua rispidez com determinada pessoa dentro do órgão não vai ganhar em nada para o seu cliente. Outra dica também, a quarta dica que eu acredito que seja fundamental para que você tenha com o seu cliente, é tratar sempre as coisas com muita verdade. Há um risco gigantesco, principalmente na área penal, de você inventar histórias para conseguir fechar o contrato. Você vender coisas que você não tem certeza. Além de ser uma tremenda falta de ética, a OAB punir isso severamente por falta de ética, também prevê o risco
da coisa. Você está lidando com seres humanos, você não sabe quais são as reações que podem ter o seu cliente. E quando você inventa uma história, quando você passa para ele algo que você não tem certeza que possa conseguir, a chance de que isso vá dar problema na frente é muito grande. Então, uma dica essencial, até de segurança própria do recém-formado, do quem quer militar na área penal, é nunca inventar histórias para o cliente. Nunca mentir para o cliente. Falar que vai conseguir soltar ele no dia seguinte, falar para os familiares que o juiz vai conseguir dar o HC porque você conversou com o juiz e você não fez isso e ele não vai soltar, você não tem certeza que vai sair à liberdade. Isso é um risco danado para você que entra na carreira jurídica, principalmente no âmbito penal. E a última dica, que eu acho também tão importante como todas as outras, é fundamental que você pense sempre que o cliente, que aquele processo depende exclusivamente do seu trabalho. O cliente ele tem que se sentir sempre muito valorizado por você. E isso vai fazer com que outras pessoas com quem esse cliente converse, dizer para eles, conversar com os demais, não, o meu advogado sempre me dá respaldo, o meu advogado sempre me deixa bem claro do que está acontecendo, muito claro. E quando eu falo dar respaldo ao cliente, falar com o cliente, dar esse carinho, dar esse tratamento de respeitoso ao cliente, não é fazer o que o cliente vai te pedir, porque muitas vezes o cliente tem interesse ou tem desejo de uma coisa que você como advogado sabe que não cabe aquilo, que não é possível aquilo. Então não adianta você também, para fazer os gostos do cliente, vai então infligir ou colocar alguma coisa na petição que ele está pedindo que vai só prejudicá-lo. Nessa relação contratual entre cliente e advogado, o profissional é você. E isso tem que deixar sempre muito claro, porque você estudou, você tem um conteúdo jurídico para buscar o que precisa de melhor para o cliente. E isso também tem uma outra situação, que abre uma aba aí dessa quinta dica, que é muito cuidado com o que você pretende oferecer de serviços ao cliente. Como assim, professor? Claro, preste bem atenção. A linha que separa o advogado criminal do criminoso é uma linha muito tênue. É uma linha fina, que a qualquer momento o advogado, até por descuido, ele pode sem querer ultrapassar para o lado de lá e estar cometendo um crime tanto quanto o cliente dele. Exemplo muito clássico, que acontece muito no dia a dia do advogado criminal. O cliente pede, está preso, o cliente pede para você ficar levando informações para fulano ciclano. Não faça isso. Não se disponha a esse tipo de trabalho. Por mais que você fale, mas o meu amigo que é advogado X faz isso, o outro também faz, não importa o que os outros fazem. O certo é certo, independente se as demais pessoas estão fazendo ou não. E você perder a sua OAB, perder 5 anos de estudo, às vezes até ser preso, como muitos colegas eu já vi serem presos. Por quê? Por justamente querer fazer favor para cliente na área criminal. E acaba sendo tão criminoso quanto e cometendo ato ilícito. Então essa linha você tem sempre que deixar muito claro para você. Nunca ultrapassar. O cliente cometeu o ato, ele tem que responder pelo ato criminal que ele cometeu. E você como advogado vai fazer o possível para que a lei se encaixe dentro do que ele cometeu e ele tenha a menor pena possível dentro daquilo que é esperado por ele. Mas nunca fazer por onde você passar para o lado de lá, ofertar, oferecer ou até mesmo atuar junto com o cliente, às vezes sem querer. Perfeito? Espero que essas dicas tenham ajudado um pouco. Claro, vou tentar dar outras, mas as principais foram o primeiro passo para esse primeiro vídeo aqui sobre dicas de como iniciar na carreira jurídica no âmbito penal, eu acho que são suficientes. Perfeito, pessoal? Não esquece, vai no meu canal do YouTube, curte, se inscreva, compartilhe esse vídeo, curta minha página no Facebook, Dr. Mar Muniz, siga no Instagram, para que eu possa ter ainda mais seguidores e possa passar muito mais essa informação, que a gente tenha muito mais amigos para trocar essas ideias e fazer com que tenha uma advocacia, que os nossos clientes sempre possam ter o melhor serviço. Valeu, obrigado!